Você já se pegou pensando, e se eu tivesse seguido por outro caminho? E se eu tivesse feito outras escolhas? Se eu tivesse dito sim quando disse não? Se eu tivesse dito não quando eu fui pelo impulso? Pois é, eu sou a Laís Bonvini e hoje a gente vai falar sobre isso, sobre os muitos e sis que moram dentro da nossa cabeça. E para me ajudar com isso, eu trouxe o meu livro favorito de 2024, A Biblioteca da Meia-Noite. Esse livro começa exatamente nesse ponto, naquele lugarzinho onde moram os nossos arrependimentos, nossas dúvidas, os nossos e sis. Então, se você gosta de ler, se você gosta de livros que trazem 1001 reflexões e quer viver em paz com as suas escolhas, eu recomendo que você leia esse livro e assista esse vídeo. O link está na descrição. Bora lá? Antes de começar, eu preciso avisar que vão ter alguns spoilers, mas ainda não, então fica tranquila se você ainda não leu, porque quando esses spoilers forem começar, eu aviso. Bom, eu já começo falando que Biblioteca da Meia-Noite de Matt Haig não é lá um clássico. Você não vai ficar horas e horas pensando num diálogo ou ficar embasbacada sobre como um autor consegue descrever isso tão bem. Mas ele também não é um simples livro de fantasia. Eu diria que ele é um pouco de um espelho, porque você provavelmente vai se identificar com a personagem principal, que é a Nora. A Nora é uma mulher comum, mas tem dificuldades na vida. Ela não tem tanta expressividade na sua carreira profissional, não tem um relacionamento, não tem amigos, a sua vida familiar é complexa, a vida da Nora não é fácil. Mas a Nora resolve desistir de tudo e coloca um fim naquilo que estava fazendo ela sofrer. Só que ao invés do fim, ela cai numa biblioteca cheia de livros verdes, inclusive a versão em português é verde, vou deixar aqui para vocês verem, onde ela encontra muitos livros e cada um daqueles livros é uma vida que ela poderia ter vivido caso tivesse feito escolhas diferentes. A história do livro se passa então com a Nora podendo experienciar aquelas vidas, tentando encontrar uma vida que para ela fizesse sentido viver. E esse livro me pegou porque eu entendo que todo mundo tem um e se guardado dentro de si mesmo, sabe? E se eu tivesse feito outras escolhas profissionais? E se eu tivesse me jogado naquela oportunidade que eu tive medo e fugi? E se eu não tivesse ido naquela festa naquele dia? E se eu tivesse casado com outra pessoa? E se eu tivesse tido outros amigos? Se eu tivesse estudado numa outra escola? Você sabe dos seus e sis. A partir de agora, o que eu falar pode trazer um spoiler do livro. Não vou contar tantos detalhes assim, mas pode ser que você entenda o que se passa por lá. Mas seja muito bem-vinda a aproveitar os spoilers. O que eu achei mais interessante no livro é que a Nora vai testando as possibilidades para encontrar uma possibilidade perfeita. E nessas possibilidades que ela vai testando, ela vai tendo acesso a sensações, a pessoas, a coisas que ela sempre queria ter sentido. Só que ao mesmo tempo em que ela encontra coisas boas, automaticamente ela também encontra coisas mais difíceis. E isso faz com que ela sinta que aquela escolha não é certa. Como isso é real, né, gente? Quando a gente vive achando que aquela escolha que a gente fez foi errada, a gente vive na nossa cabeça uma realidade que está muito embasada numa possibilidade que nunca vai acontecer. Eu separei 4 pontos desse livro que eu queria conversar um pouquinho mais com vocês, porque me fizeram pensar muito. E eu acho que também vai fazer vocês pensarem um pouquinho. O primeiro ponto são os arrependimentos, que no livro são materializados pelos livros da biblioteca da Nora. Então, cada um daqueles livros que ela via lá representava um e se da vida dela, né? Então, representava uma possibilidade, uma escolha, um arrependimento que ela tinha tido durante a vida. Agora, quando a gente sai dos livros, vem para a vida real, como que a gente pode lidar com os arrependimentos, já que a gente não tem essa possibilidade de estar numa biblioteca e de escolher o que a gente poderia ter feito ou não, de entender onde teria dado as nossas escolhas ou não? Eu quero que a gente pense no primeiro momento de que é importante que a gente consiga mensurar esse arrependimento. Porque quando um e se instala na nossa cabeça, tudo que a gente consegue pensar é no que a gente não viveu por conta daquilo que a gente escolheu ou deixou de escolher. Agora, e o que aconteceu? Calma que eu vou dar um exemplo da minha própria vida. Eu não sei se você sabe, mas eu sou formada em administração e eu trabalhei no corporativo por quase 10 anos. E quando eu troquei de profissão, quando eu entendi que eu tinha uma outra profissão que faria mais sentido para mim, obviamente, um e se instalou na minha cabeça. E se eu tivesse escolhido isso há mais de 10 anos atrás, quando eu resolvi lá com 17 anos fazer administração? Numa conta lógica, a minha cabeça vai 10 anos a mais de estudo, 10 anos a mais de experiência na área, 10 anos que você poderia ter construído muito mais coisas.
Ou seja, minha cabeça completamente focada naquilo que não aconteceu. Mas vamos fazer um exercício. O que aconteceu por conta daquela decisão? Eu fiz uma faculdade, conheci pessoas incríveis na faculdade, pessoas que eu trago comigo até hoje. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que, por mais que não tenha muito a ver comigo, eu entendi depois, né? Também conheci pessoas incríveis, tive muita experiência de trabalhar com gente, de trabalhar em equipe, de conviver com pessoas, de ter responsabilidade, porque na época eu era muito nova. Isso com certeza foi importante nesse ponto também. Eu conheci meu marido, porque eu escolhi fazer administração lá atrás e a gente se conheceu na empresa onde a gente trabalhava. Será que eu teria trocado o que aconteceu pelo que não aconteceu? Então, caso você tenha um arrependimento que fica martelando na sua cabeça, eu sei que é muito fácil você conseguir me responder o que não te aconteceu por conta desse arrependimento. Mas talvez hoje você possa pensar no que te aconteceu por conta dessas decisões que você tomou ou não tomou. Pensa se você realmente trocaria. Pensa se você realmente tem certeza do que você perdeu. Será que realmente seria isso? Talvez não. Talvez você esteja presa no passado por conta de uma realidade que nunca vai acontecer. O segundo ponto é o mito de que existe uma vida perfeita, uma vida onde a gente está realizada e que a gente só não alcança porque a gente não tomou as melhores decisões. No livro, sempre que a Nora explora uma nova possibilidade de vida, a gente fica com aquela sensação de agora vai, sabe? Agora sim, essa vida vai ser perfeita. Só que aos poucos começam a aparecer as frustrações, as perdas, as dores. E o que a Nora faz? Ela zarpa para outro IC que pode ser perfeito. E perceba que é exatamente isso que o IC faz na nossa cabeça. Faz a gente acreditar que em algum lugar, em um mundo hipotético, a gente é mais bonita, mais feliz, mais inteligente, mais disciplinada. Em um mundo hipotético, a gente é mais feliz por conta das escolhas que a gente poderia ter feito. Mas a verdade é que toda decisão que a gente toma tem um lado B, o lado daquele preço que a gente precisa pagar. A vida perfeita não existe, porque todas as decisões que a gente toma vai ter o outro lado complexo de algo que a gente vai ter que fazer para viver aquilo. Não tem como fugir disso. E aí, a gente idealiza tudo à nossa volta. A profissão onde a gente trabalha pouco, ganha muito, é muito reconhecida. Um marido que é bem-sucedido, é bonito, é sarado, lava, passa, cozinha, não é infantil e ainda adivinha o que eu estou pensando sem que eu precise falar. A gente idealiza um corpo perfeito, a gente idealiza uma casa perfeita, uma família perfeita. E aí, quando a gente olha para a nossa vida real, a gente percebe que não é bem assim. Então a gente precisa trabalhar bastante. O nosso marido não cumpre todos os requisitos, a gente não cumpre todos os requisitos. E a gente acaba tudo isso esgotada, com a sensação de que a vida normal é anormal. Então, caso isso aconteça com você, eu quero que você pense que a sua vida pode não ser perfeita, mas ela é a única oportunidade real de você conseguir fazer alguma coisa para ter a profissão que faça mais sentido, a relação que faça mais sentido, a aparência que faça mais sentido. Mesmo não sendo perfeita, a nossa vida é a única oportunidade real que a gente tem de melhorar as coisas que a gente quer melhorar. O terceiro ponto é sobre como a gente fica paralisada quando a gente tem possibilidades. Sabe quando você vai naquele restaurante que tem aquele cardápio gigante, que você demora um monte de tempo para decidir o que você vai pedir, e a hora que você decide, você ainda tem a sensação de que seu marido escolheu uma coisa mais gostosa? Pois é. E no livro é exatamente isso que acontece, né? Porque a Nora, tendo aquele monte de possibilidades, no momento em que ela achava uma perda desse tamanho, uma dificuldade desse tamanho, ela partia para outra porque aquela vida já não era mais suficiente para ela. Porém, na vida real, infelizmente, a gente não tem essa opção de conseguir ir testando as nossas escolhas para ver onde elas vão dar. E o que isso causa na gente? O tal do overthinking. Você já ouviu falar sobre isso? Se não, basicamente, é você pensar, repensar, pensar de novo e se manter ali, paralisada. E aí, quando você consegue um tiquinho de ação, aquilo vem de forma dobrada, porque aí você precisa pensar naquilo que você já pensava e pensar em mais coisas novas decorrentes daquela ação. A grande questão é que nessa vida tá passando e a gente pensando em todas as possibilidades de coisas que nunca vão acontecer, e quando a gente para e cai em si, a gente tá no mesmo lugar.
Então, se você é dessas pensadoras de plantão, vou trazer uma pergunta para vocês pensarem um pouquinho, que é: será que algum dia você vai ter certeza de que aquele movimento é o certo, o correto, o melhor? Talvez não. Talvez ele seja o melhor porque ele é o único dentro daquela realidade possível com a qual a gente vai precisar lidar. Todo o resto que fica para trás quando a gente escolhe algum caminho, não existe. Por que a gente gasta tanto tempo pensando nisso? E isso me leva ao quarto ponto, que é justamente sobre o final do livro. Então agora vem o spoiler do spoiler do spoiler do spoiler, que talvez você já tenha entendido, mas enfim. O ponto é que talvez o maior plot twist da vida seja que a gente realmente não precise de uma outra vida. Até porque isso é impossível. Talvez a nossa única saída seja aprender a lidar com a vida que a gente tem. Aprender a olhar a vida que a gente tem de uma forma diferente. Eu sei que talvez a sua realidade não seja lá tão boa assim. Eu sei que talvez pensar numa outra possibilidade de vida seja seu refresco. Mas você percebe que nada acontece ali, naquela vida que a gente fica pensando, e se? Naquela vida idealizada? Então, de longe, isso é uma romantização aos seus problemas, até porque eu acho isso chato pra caramba. Mas isso me faz pensar em alguma coisa tão óbvia, mas que às vezes a gente esquece, né? De que a nossa vida, a realidade, que o lugar onde a gente tá, é o único lugar possível de a gente fazer alguma coisa diferente. Então, mesmo a nossa vida sendo uma merda, é com ela que eu preciso lidar. É nela que eu vou precisar fazer coisas para que ela deixe de ser uma merda. Então, já que é nela que eu consigo fazer alguma coisa para viver algo diferente, algo que está dentro da minha cabeça, dentro dos meus ICs, por que eu fico pensando em outras coisas? Sonhar com algo diferente, com algo melhor, é importante? Sim. Mas reflita sobre o que você tem sonhado nos seus ICs, porque não adianta nada a gente sonhar em como seria bom ter nascido herdeira. Não vai rolar. Então, quando eu falo pra gente viver o presente, eu não tô falando para que a gente aceite os nossos problemas e dificuldades de forma passiva. Na verdade, esse é o problema. Porque a gente fica passivo para as coisas que estão acontecendo na realidade quando a gente fica divagando sobre coisas que poderiam ter acontecido. Aí, quando a gente acorda do nosso transe, a gente tá aqui, no mesmo lugar. Então você não precisa de uma vida diferente, uma vida nova. Você precisa aprender a lidar com a sua. Essa é a única saída. Mas sabe o lado bom disso? É possível. Bom, se eu ainda não te convenci a ler esse livro, eu venho trazer um recado das minhas seguidoras, que algumas já tinham lido esse livro e outras me acompanharam na leitura. Tô aqui com o meu computador e ó. A Andrea disse: o que eu tirei para mim foi que a melhor vida é a que estamos vivendo. Não adianta ficarmos presos no passado pensando, se eu tivesse feito isso ou aquilo, como que eu estaria hoje? Só podemos mudar o presente e esse tempo é muito valioso. A Mayara disse, alugou um triplex na minha cabeça e me ajudou a passar pela minha fase de separação. A Jéssica disse, indico para todo mundo, até falei dele com a minha psicóloga. Bom, avisados estão, o link está na descrição. Agora me conta, você já leu, não leu, faz sentido, não faz sentido? Quero saber o que vocês acharam desse livro e também de tudo aquilo que a gente falou. Se você gostou do vídeo, curte para eu saber, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.